bem-vindos ao nosso primeiro Pode Vinde Talks, o novo quadro do Pode Vindecast, que é o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia e para essa ocasião de inauguração eu estou muito bem acompanhada aqui com os nossos pastores, o pastor da nossa igreja, Daniel Basso, e também o pastor Ramon Goulart, que além de estar conosco aqui na Vinde, ele também é o fundador do Confissão no Canto, que é um projeto muito bacana que você precisa conhecer, que se dedica a musicar as confissões de fé reformadas, em especial a Confissão de Fé de Westminster. E hoje, o assunto do nosso bate-papo tem tudo a ver com igreja, com música, com reforma. Nós vamos falar sobre um congresso de música e adoração que a gente vai ter aqui na igreja no dia 25 de outubro, o Elevar. E você não pode ficar de fora. Especificamente sobre a nossa programação, vai começar pelo Edgar Silva, depois Cadu, depois Pastor Ramon, depois João Alexandre e Pastor Daniel. Vai ter um painel com os palestrantes no final, com perguntas e respostas, para a gente poder ter trocas com os palestrantes, e vai ter uma gravação ao vivo no final. Então, Pastor Ramon, conta pra gente um pouquinho como é que vai ser estruturado o evento. Bom, a nossa ideia do evento, pensando de forma geral, é atingir todas as áreas do culto, olhando para a música, né? Então a gente vai ter a pessoa que cuida dos músicos, a pessoa que gerencia os músicos, no caso, o gerenciamento da equipe de louvor. A gente vai ter a tratativa do som, algo que é muito importante, ao meu ver, não é? A gente vai ter a questão da música propriamente dita, e aí são três pernas: a questão da estilística, a questão dos diversos tipos de uso da música dentro do culto e o conteúdo dessa música dentro do culto. Temos a palestra do João, que vai focar, ele vai direcionar a palestra para os músicos propriamente dito. Então ele vai falar sobre a questão da música brasileira, música estrangeira, que é uma característica dele, da história dele, né? E os desafios da música com excelência na igreja. E aí teremos a palestra com o pastor Daniel Basso, que eu prefiro que ele fale, que vai estar fazendo a tratativa diretamente da música e da reforma protestante. Uma das coisas que eu acho fantástico desse tipo de evento, em específico, é que não só o aspecto cultico será tratado, mas também o aspecto da organização do louvor, como bem mencionou o pastor Ramon. Eu tinha, e aqui me ajuda nesse sentido, eu vim de um ambiente pentecostal, e no ambiente pentecostal a gente é levado a crer que o ministério de louvor dá problema porque o diabo foi ministro de música, né? Essa maluquice, sim, existe, né? Essa história. Essa maluquice. E isso é uma maluquice em termos teológicos, em termos existenciais e tudo mais. A grande questão é que o grupo de louvor, às vezes, tem o treinamento musical, mas não tem o treinamento espiritual para estar à frente. Então, nesse congresso, nós vamos abordar tanto as partes técnicas, quanto as partes espirituais da música. Nós temos músicos competentíssimos no Brasil, que às vezes estão distantes do evangelho, da verdade da escritura, da confissão de fé. Então, a palestra do Edgar, por exemplo, que vai gerenciar o grupo de louvor com as soluções, é exatamente a importância de tratar a presença na frente de alguém que precisa ser mais do que músico. Estar à frente do grupo de louvor é estar na posição semelhante do pastor. É conduzir a igreja, é direcionar a igreja. Então, esse evento ele é fantástico porque ele vai trabalhar todos esses aspectos. O meu aspecto é o aspecto histórico. Como que a igreja tratou da música no período da reforma e a importância disso. Nós vamos continuar comentando e vamos chegar até lá e vamos falar alguma coisa a mais dessa palestra em específico. O Cadu também, né? Essa parte mais técnica, e até interessante, pastor Ramon, que na própria divulgação, como é um congresso de música e adoração, muitas pessoas já vêm e já pensam, não é para mim, eu não sou do Ministério de Louvor, e foi bem explicitado isso, né? Que é para músicos, muitas vezes são músicos que ainda não têm uma atuação formal no ministério, para líderes de louvor
E para pastores, e que é muito importante, né? Ter muitas vezes um pastor que não tem afinidade com o Ministério de Música, mas ele existe dentro da igreja, né? E também todos os membros, nós, meros mortais, membros da igreja evangélica. Então, isso é para todos, né? Para todos da igreja. Sim, é para todos. Inclusive, a questão do canto congregacional será tratada por mim na minha palestra. Uma das pernas que eu vou tratar é exatamente a questão do canto congregacional e a importância do povo estar cantando. Isso é muito importante, porque isso foi um resgate, e o pastor Daniel vai tratar disso com toda certeza, foi um resgate que os reformadores lutaram, e lutaram duro, para que o povo cantasse na sua língua, e inclusive cantasse melodias fáceis, melodias que não fossem difíceis, que não fossem só pudessem ser cantadas por músicos e cantores profissionais, os profissionais da música. Então eles trouxeram um canto que a gente chama, na teoria da música, eles trouxeram um canto melódico, né? O canto deixou de ser melismático e passou a ser um canto melódico agora, né? Então, há essa importância do povo estar cantando. Eu vou tratar disso. Agora, voltando para o Cadu, já que você tocou nesse assunto do Cadu, eu queria falar rapidinho sobre a questão da sonorização. O Cadu é um cara muito competente, tem uma experiência gigante em São Paulo, com diversos grupos importantes e expoentes na atualidade de música, e ele tem a formação e tem uma tratativa muito peculiar de sonorização, né? E a gente sabe, e eu gosto sempre de falar sobre isso, de que a alma da igreja é o som. O mais importante da igreja é o som. A massa do bolo é o som. A gente precisa do som. E é muito curioso, eu acho que numa das nossas conversas, eu acho que pelo WhatsApp eu comentei com você que a gente percebe Jesus Cristo, numa certa ocasião, se preocupando com o som. Quando acontece? Quando Jesus Cristo pede um barco e ele se coloca a favor do vento, né? Para que a fala dele dentro do barco chegaria mais longe nas pessoas. Ele não fala olhando para a praia, ele fala de dentro do mar para as pessoas. Então a gente percebe uma preocupação com a questão sonora, né? Transforma a praia no anfiteatro. Sim. E faz com que o vento carregue a sua voz a todos os cantos. Então o som é muito importante. Então nós perdemos isso, infelizmente. Eu percebo isso nas minhas andanças, que as igrejas, às vezes, quando vão ser construídas, a última coisa que se pensa, e olhe lá que se pensa, é um tratamento acústico, né? Para que se use o menos possível decibéis. Quanto melhor a sonorização do local, acusticamente falando, menos decibéis são necessários para que seja claramente ouvido tudo. E diante do mundo em que nós temos instrumentos dos mais variados, graças a Deus por isso, né? Nós precisamos equalizar isso, ou mixar isso, né? Que é o trabalho, por exemplo, do técnico de som, né? Ele vai posicionar os volumes na ordem correta, né? Por exemplo, quando a gente olha para uma orquestra, os instrumentos de percussão, sinfônicos e não sinfônicos, eles estão lá no fundo, né? Eles não estão lá no fundo à toa, eles estão no fundo porque eles são os instrumentos de maior emissão de decibéis. Se eles ficarem na frente, não vai escutar os instrumentos que têm uma menor emissão de decibéis. Então há uma construção já, uma mixagem, se é que a gente pode dizer assim, geográfica, né? Então tem os percussivos, depois, por exemplo, tem a minha fileira dos metais, a gente está atrás de todo mundo. Porque um trompete equivale a 20 violinos. Então, é muito alto. Então, isso tudo que eu estou colocando é aquilo que o cara do som vai fazer na mesa. Ele vai colocar a bateria atrás. Como que eu coloco a bateria atrás? Bom, se a sua igreja não tem um aquário, põe ela dentro do aquário. Porque por mais mão leve que seja o baterista, a bateria vai sobressair. Porque é da construção do instrumento. Não tem jeito. O instrumento tem essa função. Então, na mesa, ele vai botar ela lá atrás, vai botar tudo na ordem, as vozes, botar na frente. Então, o Cadu vai tratar da questão da sonorização e vai tratar da questão do técnico de som, né? Um cara que tem que ser bom de orelha, tem que saber de frequência, saber de corte. E, com certeza, o
Cadu vai tratar disso e é algo que eu entendo muito necessário nos dias de hoje. Porque é sempre negligenciado, né? Não é pensado. Você abordou isso muito bem. As igrejas não são pensadas para serem um ambiente acústico. E a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ver. Nossas igrejas são super iluminadas para se ver bem, tem telões dos mais variados, super tecnológicos, e o som, que é a prioridade do evangelho, é ouvir a mensagem, ele é negligenciado. Você estava dizendo, eu me lembro numa viagem que nós fizemos, nós visitamos um anfiteatro construído há 2000 anos atrás, em que o som se ouvia perfeitamente de lá de baixo, na última fileira, e da fileira lá de baixo era totalmente construído para que a voz ecoasse. Hoje em dia nós não temos construções assim, mas nós temos a figura do técnico de som, que é responsável por equalizar tudo isso e transformar não o ambiente em agradável, não prejudicar o culto com microfonias e etc. Eu faço sempre uma brincadeira dizendo que existem demônios que habitam nos cabos, né? Tem demônios na mesa de som, assim, né? Demônios territoriais, eles moram naqueles botões, né? O técnico de som é o exorcista por natureza. É isso aí. Acho que ficou bem claro, né? Inclusive o Cadu, o quadro dele no Instagram, que é doutor Igreja, Doutor né? Igreja. É isso, é isso. Inclusive, o pastor Ramon participou de um podcast com o Cadu recentemente, Sim, eu né? tive essa grata alegria de ser convidado, fui lá, e ele tem um trabalho sensacional, e ele é um cara fora de série, ele é muito bom de serviço, velho. Teremos a presença de João Alexandre. Sim, nós teremos a presença do João Alexandre. O João é um querido amigo meu, né? A gente caminha junto desde 2006, né? 2005, na verdade, que eu tive um contato pessoal com o João e a gente... Depois eu conto essa história, né? Mas a gente é muito próximo porque é uma luta que ele deu continuidade, para quem sabe um pouco de história da música cristã, é uma luta que vem antes dele. Ele é da segunda geração dessa luta aí. Que quem começou, que levantou essa luta foi o pessoal dos Vencedores, na primeira geração, né? De termos uma música com a nossa cara brasileira. A gente não é só pop rock. A gente é muito mais do que pop rock. A gente tem catalogado mais de 365 ritmos. Isso só tem aqui no Brasil. Então, ele vai tratar disso. Por que a gente não escuta mais desses outros ritmos, né? O que acontece? Então, essa vai ser uma das propostas do desafio que ele vai trazer, né? E vai falar da questão de ser excelente na igreja. E aí ele vai apertar o calo dos músicos. Isso é bom. Isso é muito E ele tem muita propriedade para apertar o calo, né? Porque ele, além de ser um cara extremamente humilde e piedoso e uma referência para mim, né? Como violonista, ele é um cara muito respeitado fora do movimento gospel, né? João Bosco já elogiou ele, todos fora olham para ele e vê ele como um grande músico, então ele tem muito a contribuir e ele, inclusive, além de dar a palestra e estar no painel, ele também vai estar participando da gravação. Essa influência do João é uma coisa interessante, porque no início da minha conversão, no início da minha transição para a Igreja Reformada, João Alexandre, Estênio e outros com músicas de qualidade, músicas com teologia profunda, músicas com sentimento envolvido e emoção, foram muito importantes na minha trajetória. E uma das coisas que é estranho da gente perceber é que a Igreja Reformada brasileira em específico, costuma negligenciar ritmos brasileiros. Então, nós não temos uma musicalidade nacional, e aqui não é nenhuma defesa, nenhuma pauta identitária, política, nada disso. É exatamente usar essa vastidão que é a nossa cultura para louvarmos a Deus
como brasileiros que somos. Então, as igrejas brasileiras, as denominações que foram fundadas, que são denominações nacionais hoje, todas elas são nacionais, nenhuma das denominações históricas tem mais vínculos com o estrangeiro, nós ainda não conseguimos tocar música brasileira. Então, nós tocamos muito worship, e aí é interessante porque a igreja reformada, ela não tem nenhum tipo de dificuldade de colocar Hillsong no seu repertório, mas ela tem toda a dificuldade de colocar uma viola, de colocar uma sanfona, de colocar um violão tocado nos ritmos brasileiros, numa vaneira, num shot, e por aí vai, né? E a fala do João, ela é importante para não só tacar fogo nesse tema, mas de recuperar. A Igreja Reformada sempre se reformando, e o fato de nós nos reformarmos é voltarmos às nossas bases. A Reforma Protestante cantou música alemã, a Reforma Protestante cantou música francesa, a Reforma Protestante cantou música inglesa, a Reforma Protestante brasileira não canta música brasileira. Isso é um absurdo. Culturalmente, assim como nós temos toda essa diversidade, existe uma padronagem cultural nossa de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de muitas questões norte-americanas, né, em diversas áreas da sociedade, da nossa estrutura, e a igreja não precisa ser igual. É isso. Ai, olha só. Tá olha que beleza. Apresenta pra gente, pastor Ramon. Vai ter a palestra com o pastor Daniel Basso. Eu não vou citar... Na verdade, eu não sei todos os títulos dele, não é? Nem eu. Também não me preparei com antecedência. Mas ele vai estar falando sobre a música na reforma. Inclusive, já falando aqui, já botando o dedo no bolo dele, não podemos esquecer que Lutero usou melodias do folclore. Tipo, atirei o pau no gato nosso. Colocou letra baseada na teologia do sermão e botou o povo para cantar. Então, por favor. Lutero era um músico competente, então nós temos essa bênção de Deus. Ele não era só uma voz de trovão, ele não era só um sujeito que enfrentava os desafios de peito aberto, mas ele era um músico, ele era um homem que tinha essa sensibilidade artística. E Lutero entende que a música deveria ser cantada pelos seus conterrâneos e ela deveria ser cantada de forma simples para propagar a verdade do Evangelho. Bom, ele escreve um catecismo que é utilizado para crianças e esse catecismo é acompanhado de inúmeras canções. Então, nós temos, historicamente, a música saindo daquele canto gregoriano extremamente complexo, em latim. Ele é bonito, eu confesso que ele é bonito. É muito bonito. Mas ele não é usual. Ele tem um aspecto de fascínio, mas ele tem, ao mesmo tempo, um aspecto de segregação. Afastamento, né? Isso. Você ou você olha aquela música, que ela te eleva, mas ela te eleva em contemplação, mas não em participação. Você não participa do canto dos anjos. E quem canta, e se nós olharmos o Apocalipse, quem canta é o povo. Quem canta são anjos, os seres viventes, os anciãos e a grande multidão. E todos cantam juntos. Não há um coro separado dos demais. Você tem utilizações diferentes em Apocalipse, é verdade, mas todos cantam. Mas voltando para o meu tema, Lutero é o maior exemplo que nós temos de alguém que fez música cristã, utilizando a música do botequim, da taverna, a música do folclore, a música das crianças, e isso é a mola propulsora. A gente não consegue perceber o impacto da música na reforma para que a reforma se expandisse. Até hoje, esse estudo não foi feito de forma detida, pelo menos eu não conheço nada nesse sentido, mas se a música não fosse trabalhada como ela foi, a reforma não teria chegado onde ela chegou. E eu tenho absoluta certeza disso. Nós precisamos
todas as palestras tocam na mesma coisa. Nós precisamos do grupo de louvor, nós precisamos da sonorização, nós precisamos do canto do povo, nós precisamos do canto do povo no seu idioma, na sua língua, na sua cultura, e nós precisamos tudo isso para continuar a obra da reforma e fazer uma nova reforma no nosso tempo. É isso. Nós precisamos reformar a igreja. E se não nós, quem? E a música foi a ferramenta histórica para isso, e nós só vamos seguir na mesma trilha dos nossos antepassados. Ninguém aqui está inventando a roda, nós só estamos seguindo a trilha dos grandes, dos gigantes que vieram antes de nós. E aí nós teremos o painel com os palestrantes, que as pessoas vão poder fazer perguntas e fazer um acréscimo, né? E eles vão poder... Todos aqueles que palestrarem vão poder estarem juntos, inclusive trocando figurinha, né? É um momento de troca entre quem escuta e entre quem fala, os palestrantes. Então isso é um momento muito precioso, não é? Imperdível. Muito bom. No final nós vamos ter uma gravação ao vivo com o João Alexandre das músicas do Confissão no Canto. São 4 músicas? Na verdade, tem 4 capas ali, né? Mas serão 5 músicas do Confissão e mais uma música, que é uma música que a gente tem cantado aqui na igreja, que é João 8, 31, 32 e 34, Se Permanecerdes, que vai ser a música que o João vai estar cantando com a gente. E vai ser uma música no estilo brasileiro, inclusive. Então, a gente vai ter essa gravação ao vivo com essas músicas, com a participação de parte do grupo de louvor da Igreja Cristã Vinde, e a gente vai ter esse fechamento das palestras com essa gravação. Na verdade, não vai ser o fechamento, vai ser caminhando para o fechamento. Nós vamos ter essa gravação ao vivo, e aí o fechamento vai ser a exposição do pastor Daniel, a música como ferramenta da reforma, no caso, não é? É isso que vai ser. E nós não podemos esquecer que são sessões das confissões de fé, não é? As 3 confissões de fé, e eu andei lendo a confissão da aliança, que é da congregacional, né? E são iguais, né? São as sessões que estão nessas músicas, são todas idênticas. Então, elas servem a todas as igrejas de tradição reformada, visto que as sessões musicadas são doutrinas que eu me preocupei que eram em comum com a maior parte dos cristãos, não é? A importância de cantar como povo de Deus e de cantar a confessionalidade, que é algo que você sempre comenta, né, Pastor Ramon, que é algo que se perdeu nos últimos anos, né? Eu não sei em que ponto a igreja perdeu isso e as ferramentas que a gente pode utilizar para recuperar isso. Que o seu projeto resgata isso muito bem, né? Sim, na verdade, historicamente se perdeu no momento que começaram os avivamentos e com os avivalistas. E isso aconteceu porque houve uma mudança no formato de música produzida naquela época. Então, o formato de música passou a ser mais curto, por causa de agora havia possibilidade de gravação. Havia viabilização agora dessa gravação, e paralelo a isso estava rolando os encontros de avivamento. E nesses encontros, pessoas estavam tendo experiências e estavam escrevendo músicas. E essas músicas começaram a tomar lugar dos hinos e, no caso de algumas confissões que eram cantadas. O credo apostólico. Então isso sempre foi... A igreja sempre confessou cantando aquilo que ela crê, né, ao longo da história, né? E isso vai mudar com essa mudança dos padrões musicais. E aí a gente vai passar a ter um outro formato, não vai ser estrofe e cores, como é nos hinos, vai passar a ser mais popular a coisa. E aí com tudo que a gente conhece historicamente na música, com rádio, depois com toda a viabilização, cada vez menos a música passou a ser teológica. A música sempre passou a ser agora vinculada à experiência, vinculada ao pessoal, vinculada ao compositor. E aí houve essa separação entre teologia e música. Então cada vez os pastores ficaram mais focados com a palavra e cada vez o grupo de louvor ficou mais distante da teologia. A ponto de hoje
a gente fala de teologia no meio dos músicos e os músicos ficam cri, cri, cri. Isso não é para mim, isso é coisa do pastor. Então, há essa dissociação, clara fenômeno, dicotomia, sem contar os eternos fights, né? Entre o púlpito e o grupo de louvor. Então, isso é por causa dessa mudança. Então, a gente visa fazer esse resgate de que o músico é responsável por aquilo que ele canta, o músico ensina também, o músico é responsável pela teologia da igreja, uma igreja que tem um canto teológico, uma igreja forte, porque ela está utilizando as duas principais ferramentas, que é a palavra exposta e a música cantada, como o pastor Daniel falou, que foi utilizado pela Reforma Protestante. A gente só está resgatando aquilo que foi perdido. Como eu gosto de falar, né? Eu apenas revi uma trilha que foi fechada e estou de novo abrindo essa trilha de que a música tem que ser usada para ensinar teologia pura. Então é isso. É importante, aqui ouvindo e reverberando essas ideias na minha cabeça, a sociedade como um todo, ela busca pontos fixos para se agarrar e ter algum tipo de segurança. Então, o calvinismo, por exemplo, se tornou uma ideia a ser resgatada. E essa ideia, no resgate dessa ideia, o calvinismo se transforma numa das forças para o século XXI. Dos desdobramentos do retorno ao calvinismo é o retorno do Cântico das Confissões. Porque o que é o calvinismo em termos históricos? O calvinismo, em termos históricos, é o retorno da doutrina da graça de Agostinho de Hipona, por exemplo. Ou o retorno da doutrina da graça expressa por Paulo, em específico em Efésios e em Romanos. Então, esse retorno às fontes sempre foi um movimento da igreja no decorrer das eras. Hoje em dia, o homem moderno precisa se segurar em alguma coisa porque ele é etéreo, ele flutua. E nós estamos cumprindo um movimento histórico do nosso tempo, mas nós estamos cumprindo um movimento espiritual da história da igreja. Cantar aquilo que nos define como igreja sempre foi o que a igreja fez em todos os lugares, em todas as eras, em todas as nações. Voltar a isso é a nossa obrigação, é a obrigação do músico teólogo, é a obrigação do pastor músico, é a obrigação da igreja. E as confissões são muito importantes, né? Eu tenho feito uma pesquisa esse ano especificamente sobre todos os reformadores, inclusive eu tenho pesquisado, e podem me apedrejar, eu tenho lido muitos teólogas, inclusive, o que elas falaram sobre as confissões, não é? E eles não são dissonantes entre si, há uma harmonia de falas entre todos, uma preocupação muito grande de todos, não é? Calvino vai falar que a identidade da igreja é a confissão. Bavinck vai falar que a confissão de fé é a espinha dorsal da igreja. Essa é a definição de Bavinck para a confissão de fé. Lutero vai falar que os jovens precisam ser ensinados na confissão de fé para que eles não se desviem. John Owen vai falar que a confissão de fé serve para a unidade e para a defesa da igreja. Então, existe uma preocupação com a confessionalidade, não é? E a gente entende que a confessionalidade ela está abaixo da Escritura e ela é uma resposta do povo de Deus à verdade revelada por Deus. Mas Deus requer do seu povo essa resposta. E como Melanchthon fala, que é uma frase que eu amo dele, nenhuma fé é suficientemente firme se não for confessada. Então, por mais que você diga que a sua fé é firme, se você não confessa a sua fé, não sabe o que a sua fé professa. Em proposições claras, né? E lógicas, porque nós precisamos dessas proposições. Sim. Nós precisamos dessas proposições. Isso é âncora para a gente. Como o pastor Daniel falou, isso nos deixa estruturados e nos deixa firmes diante de tantos ventos, não é? E tanta mudança. Então a confissão de fé vem para isso. E o olhar para ela, eu não lembro agora se foi o John Owen que falou,
ou foi o Weber Campos, mas ele fala que aqui é uma igreja humilde, uma igreja que se abaixa a cabeça para ser confessional, porque ela não detém todo o conhecimento da verdade. É um conjunto de ferramentas, né? Muitas vezes, como é o meu caso, tive uma experiência de ter nascido e crescido em igrejas bíblicas, mas quando você tem acesso aos documentos das confissões, parece que te ajuda a definir exatamente aquilo que você crê. E uma ferramenta acima dessa, junto para amarrar, é a música, né? Então, o projeto do Confissão, que busca musicar as confissões reformadas, em especial a Confissão de Fé de Westminster, as sessões, é fantástico, porque é didático, você memoriza coisas que você até... eu já ouvi isso, mas aquilo não estava arraigado, né? Esse poder que a música tem de realmente... Uma experiência. Exatamente. Então, quem ainda não conhece Confissão no Canto, ainda estamos em tempo. Ainda está em tempo. E, por favor, pastor, o arroba... Sim, o arroba é Confissão no Canto. No Instagram? Em qualquer lugar, você digita Confissão no Canto e vai aparecer a playlist. Eu não assino plataformas Spotify. De música. Ela joga no YouTube, Confissão no Canto, que vai aparecer. E para fechar isso que você falou, essa semana tive uma experiência exatamente disso, de uma pessoa que mandou uma mensagem no direct do Confissão, falando que toda vez que ela escuta Méritos, o pastor da igreja falando Méritos, ela falou lá na mensagem que a música vem na cabeça dela, Méritos ela fica se Cristo. lembrando dos méritos de Cristo, né? Então, a música, ela torna a doutrina uma experiência emocional. Ramon, isso é um problema? Isso é maravilhoso, porque a racionalização e a explicação dessas verdades, de que Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, isso o púlpito vai fazer. Eu não vou fazer isso. Isso é papel do púlpito fazer. Explicar. Agora, fazer com que a pessoa grave isso, os termos, e os termos são importantes. Beneplácito da sua vontade é importante. Trindade é importante. São termos que a gente precisa guardar, esses termos. São palavras e o pensamento é construído por palavras. Essas definições são muito importantes para a gente na doutrina, porque são verdades reveladas que muitas delas vão além da razão. Mas não é porque são além da razão que eu não posso confessá-las. Então é isso que eu teria para dizer sobre confissão e essa questão da experiência. Não sei se o meu querido aqui... Não, é isso mesmo. É tirar daqui e trazer para cá. É isso? Eu brinco, exatamente isso. Brinco com o pastor Ramon que a playlist do Confissão no Canto é meu domingo litúrgico, começa vindo de manhã para a igreja, eu coloco para escutar. Muito bom. Pastor Ramon, querido, estão abertas ainda as inscrições, retomando então, dia 25 de outubro, um mês muito importante, é aniversário da Vinde, é o aniversário da Reforma Protestante e no dia 25, então, um sábado, das 14 às 20 horas, toda essa programação de elite que foi apresentada aqui, e estamos no segundo lote. Estamos no segundo lote e aguardando mais inscrições para esse momento único que nós vamos ter na nossa igreja, e eu estou muito empolgado, vai ser maravilhoso esse tempo. Nós acreditamos que eventos como esse são o estopim de algo grande e novo que Deus pode estar por fazer. Nós acreditamos nisso. Nós cremos que Deus utiliza ações como essa para propagar a sua verdade e consolidar a sua verdade. Então é mais do que um evento. Nós entendemos como um marco. Excelente. Então esperamos vocês. Nós estamos com presença confirmada, esperamos vocês para nos visitar, para conhecer a Vinde também. E podíamos terminar com uma música? Será que dá tempo? Quer que eu cante? Uma palhinha? Eu não canto. Eu preciso cantar aqui, cantar um pedacinho da Tudo Muito Bom, pode ser? princípio aprove Deus Pai, o Filho e o Espírito Criador.
criar, do nada o mundo e tudo que nele há. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. Para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, do princípio aprouve Deus Pai, o Filho e o Espírito criar, do nada o mundo e tudo que nele há. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. Visível e invisível, tudo muito bom. Visível e invisível, tudo muito bom. É isso aí. Muito bom. Esperamos vocês. Muito obrigada. Até a próxima.